Bom, pessoal, o objetivo da aula de hoje é discutir o debate sobre o desenvolvimento econômico no Brasil, tá certo? Esse é um nome genérico para discutir, digamos, um debate específico sobre desenvolvimento e sobre planejamento econômico no Brasil que ocorreu em 1953, tá? E que teve como motivador o relatório da CEPAL, o relatório anual da CEPAL, que foi apresentado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, entre abril e maio de 1953. Tá certo? As reações a esse debate ocorreram por conta de críticas, tá, de dois economistas brasileiros, dois economistas liberais, o Otávio Gouveia de Bulhões e o Eugênio Goudin, tá? E a reação desses economistas à proposta da CEPAL gerou respostas na imprensa brasileira do Celso Furtado, que respondeu ao Otávio Gouveia de Bulhões, e do próprio Raul Prebisch, que enviou 2 artigos para um jornal paulista respondendo críticas feitas pelo Eugênio Goudin. Certo? Nós vamos discutir um pouco do contexto da CEPAL, por que esse relatório gerou essas críticas. Vamos discutir também o que esse relatório propunha, tá? E o significado do que foi a formulação dessas técnicas de planificação da CEPAL. Tá? Mas para entender esse debate, para a gente conseguir compreender todas as implicações que esse debate teve, é preciso levar em consideração também um pouco das correntes da discussão que se tinha sobre economia ou das correntes de pensamento econômico existentes no Brasil, tá? No momento em que esse relatório foi apresentado e essa discussão teve lugar. Tá? Então a gente vai mapear um pouco a situação da CEPAL e o que levou a ela a elaborar essas técnicas de planificação. Vamos discutir também as correntes de pensamento econômico no Brasil. E em seguida a gente vai discutir não só esse debate, como também um pouco do papel do Celso Furtado nessa discussão. Bom, primeiro de tudo, eu acho que é importante que nós retomemos alguns pontos da aula anterior, tá? Da aula sobre o pensamento cepalino, né? Nós discutimos, né, que a CEPAL ela é uma organização das Nações Unidas, né, isso vocês já sabem, Comissão Econômica para a América Latina, e ela propõe uma interpretação dos problemas econômicos dos países latino-americanos, certo? Essa interpretação ela vai contra uma série de princípios da teoria econômica tradicional, sobretudo o princípio da teoria das vantagens comparativas no comércio internacional. E a CEPAL, para além dessas críticas, tá, para além de uma discussão teórica, ela apresenta um diagnóstico dos problemas dessas economias e dentro desse diagnóstico ela também propõe formas de superar o atraso, formas de superar a condição periférica que ela identificou como a condição dos países latino-americanos, certo? Então, no diagnóstico na CEPAL, nós temos, em primeiro lugar, a identificação dessa deterioração dos termos de intercâmbio, que significa que, no longo prazo, há uma tendência estrutural a que o preço dos artigos primários exportados pela América Latina caiu, tá certo? Então há uma série de
de estudos que mostram, tá, que ao longo do tempo o valor dos artigos primários exportados pela América Latina declinou e, ao mesmo tempo, o valor dos artigos manufaturados, tá, industrializados, importados pela América Latina, ou se manteve constante ou não declinou na mesma quantidade, com a mesma intensidade. Isso significa o quê? Que o comércio internacional tendencialmente é prejudicial para a América Latina, porque ela precisa produzir cada vez mais para importar uma quantidade igual ou inferior de artigos manufaturados, tá certo? O que comprova, segundo o Prebisch, o presidente, o diretor executivo e a grande cabeça desses primeiros anos da CEPAL, o que comprova que a teoria das vantagens comparativas não se verifica na prática porque a América Latina não está conseguindo manter o seu crescimento econômico, os seus recursos, na mesma intensidade que os países centrais. Tá certo? Um outro diagnóstico da CEPAL foi justamente a crítica segundo a qual essa tendência à deterioração dos termos de intercâmbio, ela tem uma contrapartida que é a acentuação da divisão internacional do trabalho. Tá? Esse intercâmbio desigual acaba reiterando a posição latino-americana de fornecedora de alimentos e matérias-primas e de importadora de artigos manufaturados e industrializados. Então, ao longo do tempo, ao mesmo tempo que existe essa tendência a uma troca desigual, ela também reitera a posição de economias primárias exportadoras para os países da América Latina, certo? E é justamente essa diferença estrutural entre economias que somente produzem artigos primários, tá, matérias-primas ou alimentos, e países industrializados que produzem alimentos, produzem máquinas, produzem produtos manufaturados, tá? A diferença qualitativa entre esses dois países, essas duas estruturas econômicas, é o que a CEPAL chama de centro e periferia. Centro são os países industrializados, periferia são os países primário exportadores, tá certo? Então as trocas internacionais tendem a reiterar, tá, tanto a condição central de alguns países quanto a condição periférica de outros. Tá certo? A solução para esse diagnóstico, tá certo? Já que exportando artigos primários, os países, as economias latino-americanas não conseguem obter ganhos de produtividade, não conseguem incorporar produtividade e ganhos na sua economia, a solução seria, portanto, que a América Latina se industrializasse. Somente a industrialização na América Latina poderia romper essa especialização produtiva, somente a industrialização poderia romper a divisão internacional do trabalho e somente a industrialização poderia tirar as economias latino-americanas da sua característica de periferia do sistema mundial de produção e de troca de bens. Tá certo? Então a CEPAL, ela propõe nos seus relatórios justamente uma política de industrialização. Tá certo? Não qualquer industrialização, porque alguns países da América Latina começaram a se industrializar, seja no período da Primeira Guerra Mundial, por conta da impossibilidade de importar artigos manufaturados da Europa, seja durante e após a crise de 29,
um outro momento no qual o comércio internacional foi interrompido e a demanda por produtos manufaturados acabou sendo suprida pelas indústrias incipientes da América Latina, tá certo? Então, embora alguns países da América Latina, Brasil, Argentina, México, Chile, tenham iniciado um processo de industrialização, essa industrialização ela não estava se distribuindo para todos os setores econômicos e para todos os setores produtivos, tá certo? Ela estava concentrada somente naqueles artigos de primeira necessidade que não podiam ser importados, tá certo? Daí a necessidade que a CEPAL colocava de que houvesse uma orientação dos investimentos industriais para que esses investimentos abarcassem uma parcela maior dos setores industriais dessas economias, certo? Então esse foi o diagnóstico da CEPAL, certo? Esse diagnóstico que foi apresentado pela primeira vez em 1949, no texto que nós discutimos na aula anterior, na aula passada, que é o texto do Raul Prebisch, que se chama O Desenvolvimento Econômico da América Latina e alguns de seus principais problemas, tá certo? Esse texto está disponível no Moodle como texto complementar. É um dos textos mais importantes sobre o pensamento econômico latino-americano. É um texto relativamente fácil, de fácil compreensão, um texto muito bem elaborado, tá? Traduzido pelo Celso Furtado, e recomendo para vocês a leitura, tá certo? A CEPAL ela tinha o objetivo, quando ela foi criada pelas Nações Unidas, por conta da pressão de uma série de países latino-americanos, né, que achavam que deveria haver um olhar mais atento para os problemas do continente. Dentro das missões da CEPAL estavam, né, a apresentação desses estudos, desses diagnósticos sobre os problemas latino-americanos. E aí, anualmente, a CEPAL iria apresentar os seus relatórios sobre a situação econômica da América Latina. O primeiro relatório foi apresentado na Conferência de Havana. Ele tem esse texto do Prebisch, que é um texto de umas 40 páginas, mas esse texto é só a introdução do relatório. O relatório é um primeiro estudo sobre a situação econômica da América Latina. Na conferência seguinte, tá certo? Cada conferência é feita em um país. Tá? A primeira foi a da fundação, então essa conferência de Havana, na verdade, é a segunda, de Montevideo é a terceira, tá? Em 1950. Esse relatório da CEPAL, além de um estudo geral sobre os problemas do desenvolvimento econômico, de autoria, um outro estudo do Raul Prebisch, ela também apresentou estudos especiais sobre as 4 principais economias da região. Então, haviam estudos monográficos, tá certo, sobre a situação do México, do Brasil, da América Latina e do Chile. Esses 4 países eram, na época, as principais economias latino-americanas, sobretudo porque foram as principais economias que conseguiram avançar um pouco no seu processo de industrialização e que, portanto, tinham uma complexidade econômica maior do que a dos outros países da América Latina, tá certo? É muito interessante a gente pensar isso, né? Porque o Celso Furtado, obviamente, como o único representante brasileiro na Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, ele ficou incumbido de
levantar os dados, fazer os estudos setoriais sobre a economia brasileira. E ele diz nas suas memórias, tá, naquele texto que eu apresentei para vocês, na aula sobre o jovem Celso Furtado, no seu livro de memórias A Fantasia Organizada, como ele foi percebendo, ao comparar a situação econômica do Brasil com a da Argentina e a do Chile, como o Brasil estava atrasado na década de 50. Estava atrasado em termos de industrialização, estava atrasado em termos de produto industrial, estava atrasado numa série de indicadores econômicos quando comparado com as economias da Argentina e do Chile, que são as que ele mais menciona na autobiografia, certo? Muito bem. Em seguida, a Conferência de Montevidéu, haveria uma outra conferência, que seria a Conferência do México, em 1951. Essa Conferência do México, ela tem uma importância fundamental, tá certo? Porque se a gente retomar o que foi discutido também na aula anterior, vocês vão se lembrar que a CEPAL ela foi criada, né? Houve uma resistência dos Estados Unidos para que fosse criado a CEPAL, argumentando que já existiam outras instituições para pensar o desenvolvimento da América Latina, tá? E por conta disso, os Estados Unidos acabou fazendo a proposta de que 3 anos depois seria discutido a necessidade, a viabilidade de se manter a CEPAL, certo? Então, essa conferência do México, além de ser uma conferência onde se apresentaria um outro relatório sobre os problemas da América Latina, também seria discutido se a CEPAL continuaria ou não enquanto um órgão para pensar os problemas da América Latina, tá certo? Bom, isso nos leva, tá, a que nós examinemos um pouco melhor o que foi decidido, como que foi conduzida essa conferência no México, para a gente entender um pouco a importância da CEPAL na América Latina. Tá certo? Quando a gente fala, né, que o diagnóstico da CEPAL sobre a América Latina colocava como única forma de superar a condição periférica, a condição primário exportadora das economias latino-americanas, seria a industrialização, tá certo? A gente está entrando num campo que diz respeito aos interesses econômicos dentro dos países latino-americanos, tá certo? Por quê? Ora, quando a CEPAL diz que a única saída para a condição periférica é a industrialização, ela está dizendo que é preciso ampliar o setor industrial nesses países, o que pode significar, tá, um setor concorrente ao setor agroexportador, tá certo? Pode significar, portanto, o surgimento de uma complexidade dos interesses econômicos, tá, que ameaça os setores ligados justamente à exportação de produtos primários. Tá? E isso nos leva a uma questão muito importante, que é a seguinte: defender a CEPAL, defender as propostas da CEPAL, significava defender uma concepção de crescimento e de desenvolvimento econômico no qual a indústria teria, inevitavelmente, que ter um papel fundamental. Tá certo? Quando a gente olha o Brasil, desde a década de 1930, e a gente vai discutir isso com um pouco mais de calma nas próximas aulas, tá? O que a gente percebe é que esses interesses industriais, eles estão crescendo no Brasil. Eles não só estão crescendo, mas como eles também estão
encontrando instituições que dão voz ou que permitem a expressão desses interesses industriais. Tá certo? Então, no Brasil, nós temos, tá, a criação da Confederação Nacional das Indústrias, tá, que passa a ter uma importância muito grande na década de 30, tá, junto com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Tá? Ora, tá, não vou entrar nisso muito radicalmente, mas a Constituição do Estado Novo, aquela Constituição pós-1937, ela é uma Constituição corporativista, tá certo? No qual ela prevê que os órgãos de classe tenham representantes, tá, nas diversas instâncias de decisão política e econômica, tá certo? Então, essas instituições ligadas à indústria, tá, elas passam a expressar, a veicular os seus interesses de que, de fato, é preciso uma expansão industrial no Brasil. Tá? E aí nós temos, né, dentro da Confederação Nacional das Indústrias, o surgimento de um departamento econômico, tá, especializado, portanto, em elaborar relatórios, em acompanhar a situação da indústria e a divulgação de uma revista, e a criação de uma revista justamente para divulgar esses estudos, que é a revista Estudos Econômicos, tá certo? A Confederação Nacional das Indústrias vai ter como um dos seus principais economistas uma figura importantíssima, que é o Rômulo Almeida, certo? Uma pessoa que a gente vai ouvir falar bastante aí ao longo do curso, tá? Então, esse departamento econômico tem uma figura com extrema competência econômica, tá certo? Com extrema competência em questões ligadas ao planejamento, seja em questão industrial, seja em questões de política econômica regional. E a gente tem também outros industriais, tá, que não se limitam a dirigir as suas indústrias, mas que têm um papel importante pensando a economia do Brasil, pensando os rumos da política econômica, como, por exemplo, o Evaldo Lodge, e antes dele, ou concomitante a ele, um outro grande industrial, que é o Roberto Simonsen. Certo? Essa importância da indústria no Brasil, tá certo? Essa importância da indústria não só no Brasil, mas da América Latina, faz com que a CEPAL perceba que o apoio dos industriais é fundamental para legitimar as pesquisas, tá, e as investigações que a comissão faz. Tá? Então a gente tem uma situação muito interessante, porque em 1950, tá, o Raul Prebisch ele visita o Brasil, tá? Ele inclusive visita a Fiesp, tá? E ele faz visitas, inclusive, a algumas indústrias paulistas, tá certo? E a Fiesp, né, e a CNI e os seus órgãos de divulgação passam, tá, a divulgar a visita do Raul Prebisch, passam a manifestar um interesse pelas ideias da CEPAL, tá certo? E aí nós temos, né, em 1951, o início do mandato do Getúlio Vargas, tá? O segundo mandato do Getúlio Vargas, tá? O Getúlio Vargas governou de 30 a 45, né? Desde a Revolução de 30 e depois com o golpe do Estado Novo, tá certo? Um governo ditatorial. Em 45 ele sai do poder, em 50 ele vence as eleições, e em 51 ele retoma o seu governo. E o Vargas é eleito com uma plataforma de industrialização, tá certo? Um dos objetivos do Vargas é avançar o processo de industrialização. Para isso, ele reúne em torno de si, no seu entorno, o que ficou conhecido como a sua assessoria econômica, tá certo? Um conjunto
de técnicos com formação econômica, empenhados em pensar justamente a questão da industrialização. Então, o Rômulo Almeida, tá? Esse cara que era do Departamento Econômico da CNI, ele vai compor junto com outros técnicos, tá? Como Jesus Soares Pereira, o Inácio Rangel, o Cleanto Pavaleite, o Tomás Ascioli Borges. Muitos deles, inclusive, eram funcionários lotados no DASP. Tá? Lembrando aí que o DASP era aquele órgão criado pelo Vargas ali no Estado Novo para modernizar a administração pública e do qual o Celso Furtado também era funcionário. Tá certo? Então essa assessoria econômica ela vai fornecer um saber técnico qualificado para os projetos de desenvolvimento e para a política econômica do regime do governo Vargas, tá certo? Esse saber técnico, tá? E esses projetos, né? E essa assessoria na política econômica envolvia questões como regime cambial, o regime de prioridades para importações, estudos setoriais para pensar onde seria necessário maior investimento, maior expansão industrial, pensar os gargalos da economia brasileira, como que a gente pode ampliar o setor industrial se a gente não ampliar ao mesmo tempo o fornecimento de energia elétrica, conectar o país através de um sistema de transporte que consiga ligar fornecimento de matérias-primas e de insumos industriais entre as diferentes regiões, tá certo? Então tudo isso estava sendo pensado por essa assessoria econômica. Bom, tudo isso para dizer que a gente está falando do caso do Brasil, mas também nos outros países latino-americanos, sobretudo esses países com maior avanço na industrialização, as ideias da CEPAL tiveram uma recepção muito positiva nos setores industriais, tá certo? E isso vai contar muito, tá? Nessa conferência do México, onde vai ser definido a continuidade da CEPAL, tá? Bom, os Estados Unidos, ele não quer a continuidade da CEPAL, mas ele também não pode propor diretamente e abertamente isso, até porque os Estados Unidos está numa situação complicada, tá? A gente tem ali o início da guerra da Coreia, tá? Um conflito que afinal não vai se desenvolver tanto quanto outras guerras que envolvendo os Estados Unidos, mas é o prenúncio de um dos primeiros conflitos da Guerra Fria, tá certo? Então, os Estados Unidos ele poderia precisar do apoio estratégico em termos de fornecimento de matérias-primas, de alimentos, de insumos, de artigos manufaturados da América Latina e não seria prudente uma indisposição com as delegações latino-americanas pelo fim da CEPAL, tá certo? Mas, a despeito disso, os Estados Unidos é contra, tá, a CEPAL, sobretudo porque a CEPAL, digamos assim, promove a conscientização dos problemas latino-americanos para os próprios latino-americanos. A CEPAL permite uma coesão maior das reivindicações do continente, tá, em termos de ajuda financeira, em termos de transferência de tecnologia, de substituição de importações e de políticas protecionistas justamente para garantir o melhor crescimento ou uma melhor expansão econômica da região, tá certo? Nessa conferência, portanto, embora os Estados Unidos não façam um movimento direto, claro e aberto pelo fim da CEPAL, é a delegação do Panamá que propõe que a CEPAL seja absorvida por um conselho, tá, chamado Conselho Interamericano Econômico e Social, de uma outra organização multilateral, que é a União Pan-Americana, que congregava os países americanos, tá? Tanto da América do Norte, Central e do Sul. Chile e Brasil são países que se opõem a essa proposta panamenha, tá certo?
O México, que seria outro país interessado na industrialização, ele não tem uma posição veemente, nem pelo apoio, nem pela manutenção e nem pela não permanência da CEPAL. O Chile é o mais contundente, tá? A CEPAL estava sediada no Chile, né? É um dos mais contundentes em defesa da continuidade da CEPAL. O Brasil também, só que a delegação brasileira ela não tinha instruções muito precisas, muito claras, tá? Do que da posição que o representante brasileiro na conferência deveria fazer, tá certo? Eles tentam um contato com o ministro das Relações Exteriores, eles não conseguem resposta, é preciso uma ação rápida. E aí o Cleanto Paiva Leite, tá? Que era da assessoria econômica e que era consultor do Vargas para assuntos da ONU e que também tinha proximidade direta com o Getúlio Vargas, tá? Ele é contatado pela delegação brasileira e o Cleanto Paiva Leite acaba conversando com o Vargas e o Vargas escreve uma carta, tá? Um telegrama, tá? E esse telegrama e esse apoio do Vargas acaba sendo fundamental para a defesa da continuidade da CEPAL nessa conferência. Tá certo? A decisão e a atuação do Brasil é tão importante que nesse mesmo ano o Prebisch vem ao Brasil e consegue se encontrar com Getúlio Vargas e agradece pessoalmente ao Getúlio Vargas o papel do Brasil para a manutenção da CEPAL. Tá? O Celso Furtado, que estava presente, ele fez um relatório dessa conversa nos seus diários. Tá? E tem até aqui a página. Não sei se vocês conseguem ver. Mas isso aqui é a letra do Celso Furtado relatando aqui a carteirinha do Celso Furtado, de funcionário da CEPAL, relatando, portanto, esse encontro. Tá? Então, isso justamente para mostrar para vocês que o Brasil tem um papel importante para a CEPAL e também que as ideias da CEPAL têm uma receptividade muito forte no Brasil. Tá certo? Porque se o Getúlio Vargas defendeu a CEPAL, é porque ele sabia que esses interesses, que esse comum interesse na industrialização era também uma das bandeiras da própria comissão. Tá certo? Então, com isso, a gente consegue perceber um pouco a movimentação da CEPAL. Depois dessa conferência, decide-se que os relatórios da CEPAL não serão mais anuais, mas serão a cada 2 anos. Tá? E a próxima conferência vai ser a conferência no Brasil, tá? Em Petrópolis, tá? Num hotel muito grande que se chama Quitandinha. Tá? Eu acho que esse hotel existe até hoje em Petrópolis. E vai ser o relatório apresentado no Brasil que vai dar origem ao debate sobre planejamento econômico que a gente vai examinar logo mais à frente. Tá certo? Muito bem. Dentro desse quadro, a gente precisa, portanto, entender, tá, que a defesa ou as críticas à CEPAL, tá, elas passam a ter um conteúdo
não necessariamente técnico, tá? Não se discute necessariamente os argumentos econômicos da CEPAL, mas a defesa da CEPAL, ou a crítica à CEPAL e à sua proposta de industrialização, ela tem um caráter muito mais prático, tá? No sentido de que a política de industrialização afeta interesses reais conflitantes, tá certo? Isso em todos os países da América Latina. Então a gente tem o setor industrial nacional desses países. Esses países têm o seu setor agroexportador, que nem sempre, tá, ou quase nunca, convergem para uma ampliação industrial. Você tem um setor ligado ao comércio, e aí, sobretudo, ao comércio de importação, para o qual a substituição da importação, para o qual a expansão industrial implicaria dificuldades para importar. E você tem o setor agrário, tá? Não o setor agrário exportador, mas você tem o setor agrícola como um todo, tá? Um setor que no Brasil, por exemplo, ao menos, sofre da baixíssima produtividade, tá? Grandes áreas no Brasil têm uma produção basicamente de subsistência e isso encarece o valor dos salários nos centros urbanos, tá? Então, uma política industrial, uma política de expansão da indústria poderia absorver mão de obra excedente do campo e poderia dar origem a uma indústria voltada a insumos para melhorar a produtividade agrícola, tá certo? Então, os interesses são muitos, os interesses são diversos, tá? E a gente precisa levá-los em consideração quando a gente estuda um debate sobre política econômica, certo? Por sua vez, tá, para além desses interesses econômicos reais e concretos, tem-se os enfoques teóricos, tá certo? Então a gente tem vertentes como a economia liberal, tá, que defende a teoria das vantagens comparativas e que defende que o Estado não intervenha na economia, e você tem como a CEPAL, que, por sua vez, propõe que a intervenção estatal é fundamental para direcionar os investimentos, tá? E que essa teoria das vantagens comparativas ela tem que ser superada e que os países precisam se industrializar, tá certo? Bom, pensando em tudo isso, né, a gente precisa observar agora, tá, como que os economistas no Brasil assimilaram essas propostas de industrialização orientada pelo Estado, tal como formulada pela CEPAL, tá certo? Dito de outra forma, entender o debate sobre planejamento econômico, sobre desenvolvimento econômico entre o Furtado e o Bulhões, tá? Implica a gente entender numa perspectiva muito mais ampla, tá? Como se dava os debates econômicos e como que os economistas se posicionavam, teoricamente, frente a diversos problemas econômicos, problemas e soluções econômicos, tá certo? Então, né, esse debate do Bulhões com o Furtado, né, ele não é o primeiro debate sobre planejamento econômico que ocorreu no Brasil, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um outro debate muito importante, muito mais estudado do que esse, que a gente vai discutir em breve, que foi o debate entre o Roberto Simonsen, tá, esse grande industrial paulista, tá, defensor dos interesses da indústria, defensor da intervenção do Estado, defensor do dirigismo estatal para orientar os investimentos industriais, contra um dos principais economistas liberais do Brasil, o Eugênio Goudin, tá certo? Então esse debate envolveu várias publicações, depois esse debate foi republicado na década de 70,
Então, esse foi um primeiro debate na qual as posições sobre o desenvolvimento econômico apareceram e mobilizaram os economistas no Brasil. Tá? O segundo grande debate sobre planejamento vai ser esse entre o Celso Furtado e o Bulhões. Tá? Um debate que ocorreu nessa reunião da CEPAL em Petrópolis, tá certo? Em abril e maio de 53, quando foi discutido o relatório da CEPAL intitulado Estudo Preliminar sobre a Técnica de Planificação, tá? Estudo Preliminar sobre a Técnica de Planejamento, tá? Esse estudo aqui, ele é muito importante quando a gente olha a própria trajetória da CEPAL, tá? Porque os relatórios anteriores, eles estão mais preocupados em identificar os problemas da América Latina e consolidar o que a gente pode chamar de uma ideologia do desenvolvimento, ou seja, consolidar a visão de que a superação da condição periférica decorre única ou sobretudo do avanço da industrialização na América Latina, tá certo? A partir esse relatório da CEPAL, ele inaugura, tá, uma modificação nas preocupações na CEPAL, não tanto com a identificação dos problemas, mas para criar ferramentas práticas para operacionalizar a superação do subdesenvolvimento, tá? A grande ferramenta proposta pela CEPAL é justamente essa técnica de planificação, tá? O que a CEPAL vai propor nesse relatório? Tá? Ela vai propor uma técnica que pode ser aplicada para as economias estabelecerem o quanto elas querem crescer, tá? O nível de investimento que precisa ser feito para atingir tal taxa de crescimento e quais os setores que esses investimentos devem se dirigir para garantir o maior desenvolvimento, o maior crescimento econômico, com também a melhor distribuição dos frutos desse desenvolvimento para o conjunto da população, tá? Nos termos da CEPAL, com a melhor produtividade social, tá certo? Para além da discussão dessas técnicas de planejamento, esse relatório da CEPAL apresenta também um estudo de caso sobre a economia chilena. Então, a CEPAL apresenta as ferramentas teóricas para planificação e ela usa a economia chilena como um exemplo do uso dessas técnicas de planificação, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, o relatório que discute a técnica de planificação tem entre 70 e 80 páginas, a aplicação para a economia chilena tem mais de 300, tá certo? Todos esses relatórios eles podem ser consultados na página da CEPAL, tá certo? No repositório de textos da CEPAL que vocês encontram na internet, tá certo? Essa proposta de desenvolvimento, de planejamento econômico, tá? Ela vai ser atacada pelos economistas brasileiros defensores do liberalismo econômico, tá certo? São as críticas do Otávio Gouveia de Bulhões e do Eugênio Goudin. Para a gente entender um pouco melhor, tá certo? Essas críticas, eu quero discutir com vocês um pouco esse mapeamento do pensamento econômico no Brasil, tá? O pensamento econômico do Brasil, tá? Utilizando a definição do Ricardo Bielchowski, tá? Esse autor aqui, ele divide as correntes de pensamento econômico em liberal, desenvolvimentista e socialista, tá certo? A desenvolvimentista, por sua vez, ele divide em 3 subclasses, tá? O desenvolvimentismo do setor privado, o desenvolvimentismo não nacionalista do setor público e o desenvolvimentismo nacionalista do setor público, tá certo? A corrente socialista, ela não difere em grande parte, tá, do que prega o desenvolvimentismo nacionalista do setor público, tá certo? Enquanto esse desenvolvimentismo pensa a questão do desenvolvimento do ponto de vista de atingir a industrialização, a corrente socialista pensa esse mesmo desenvolvimento dentro daquela concepção das etapas
tá, para o socialismo, dentro da ideia de que a revolução socialista depende de que, primeiramente, o capitalismo se implemente de forma plena no Brasil, tá certo? Só a partir daí a gente pode ter início à revolução socialista, tá certo? Eu vou discutir um pouco essas correntes com vocês agora, tá? Só para que vocês tenham uma ideia do campo dentro do qual esse debate vai ocorrer, tá certo? Os economistas liberais, tá? Ou como o Bielchowski prefere chamar, neoliberais, tá? Os seus principais representantes no Brasil são, sem dúvida alguma, o Eugênio Goudin e o Otávio Gouveia de Bulhões, tá certo? As principais propostas dos liberais são redução da intervenção do Estado na economia, tá certo? Prioridade ao equilíbrio monetário e financeiro, ou seja, o principal objetivo da política econômica é garantir o equilíbrio e a estabilização monetária e financeira a qualquer custo, ou seja, o combate à inflação, tá? E os liberais também, eles têm certa resistência às políticas industrializantes. Para eles, o Brasil, ele tem uma vocação agrária muito forte. Não quer dizer que não deva haver indústrias no Brasil, só que essas indústrias elas têm que ser indústrias naturais, não devem ser indústrias artificiais, tá certo? Traduzindo, o Brasil pode ter uma indústria de sacarias, porque isso ajudaria nas exportações do café, mas não deveria ter uma indústria siderúrgica, porque ela poderia importar por preços baixos aço e ferro dos países que já possuem essa indústria siderúrgica, tá certo? Depois nós temos esse desenvolvimentismo do setor público não nacionalista, tá certo? Que é justamente a corrente representada pelo Celso Furtado. O Celso Furtado é considerado pelo Bielchowski, tá certo? O principal representante dessa corrente, junto com muitos outros, como o próprio Rômulo Almeida, que nós já vimos, tá? O Américo Barbosa de Oliveira e outros, tá? As principais propostas do desenvolvimentismo do setor público não nacionalista, tá? O planejamento e a industrialização são os caminhos para o desenvolvimento econômico. O Estado ele deve ter uma participação monopolística em setores estratégicos, ou seja, em setores de infraestrutura, mineração, energia e transportes. Esses setores são fundamentais e eles não podem ficar sujeitos a decisões de empresários privados ou decisões de firmas estrangeiras, tá certo? Por quê? Porque esses setores impactam o conjunto da economia do Brasil, tá? Consequentemente, o desenvolvimentismo do setor público, não, tá errado aqui, gente. Tem que ser setor público nacionalista, tá certo? Deixa eu corrigir o slide aqui rapidamente, tá? Esse desenvolvimentismo, ele pressupõe também a ausência, tá, do capital estrangeiro nesses setores prioritários, tá certo? Não quer dizer que o capital estrangeiro não possa auxiliar enquanto um sócio minoritário, tá? Mas o capital estrangeiro ele não pode controlar recursos importantes do país, tá? E finalmente, os desenvolvimentistas do setor público, e é nacionalista justamente por repelir, tá? Por ser contra o capital estrangeiro. Os desenvolvimentistas do setor público nacionalista também, eles subordinam o equilíbrio monetário ao desenvolvimento econômico. Dito de outra forma, se for necessário para atingir o desenvolvimento econômico um certo nível de inflação, é preciso priorizar o desenvolvimento econômico. A gente não pode interromper o desenvolvimento econômico para controlar a inflação. Tá? Isso a gente vai discutir nas próximas aulas, porque isso envolve a interpretação de quais são as causas da inflação nos países subdesenvolvidos, nos países periféricos. Tá certo?
Depois a gente tem o desenvolvimentismo do setor privado, e aí esse desenvolvimentismo do setor privado está muito ligado às associações industriais, tá? A CNI, a Fiesp, e aí a gente tem o Roberto Simonsen e o Rômulo Almeida, tá? O Rômulo Almeida aparece nos dois, né? Porque depois ele sai do setor privado. Principais propostas, tá? Papel central da indústria no desenvolvimento econômico, tá? Eles defendem o planejamento econômico como fundamental para a industrialização, defendem também que essa industrialização tenha o capital privado nacional, tá? Como um agente importante que coopere com esse projeto de desenvolvimento, tá? E eles entendem que o Estado deve intervir nos setores onde o capital privado não tiver interesse, tá? Mas o Estado deveria dar prioridade para o capital privado, tá certo? Eles não são contra políticas anti-inflacionárias, até porque as políticas inflacionárias afetam o consumo, tá? Mas eles entendem que a política econômica para combater a inflação ela não deve, tá, ter entre suas medidas algo que sufoque o crédito ao setor industrial, certo? E aí a gente tem, finalmente, essa corrente do desenvolvimentismo não nacionalista do setor público, tá certo? Cujos principais representantes, a gente pode dizer o Roberto Campos, tá? O Horácio Laffer, o Lucas Lopes, tá? Essa corrente tem um papel importante no governo, tá? No BNDE, no Banco do Brasil, na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que a gente vai falar numa próxima aula, na Superintendência de Moeda e do Crédito, que é o antecedente do Banco Central no Brasil. Então, essa corrente entende que o Estado tem que ter um papel importante no desenvolvimento econômico, tá certo? Só que esse projeto de industrialização ele pode se beneficiar do auxílio do capital estrangeiro, tá? Então, por isso que a gente fala de um desenvolvimentismo não nacionalista, tá? A grande diferença está justamente no papel do capital estrangeiro. Em alguns setores econômicos, o Estado não deveria operar em monopólio e deveria deixar o setor privado entrar em setores estratégicos, como transporte, energia e mineração. Tá certo? Esses representantes também, eles, assim como os liberais, defendiam energicamente o combate à inflação. Tá certo? Então essas são as correntes de pensamento econômico no Brasil no período em que esse debate ele ocorre. Tá? Escusado dizer que nesse nosso debate as principais correntes são a liberal e a corrente desenvolvimentista do setor público nacionalista. Certo? Muito bem. Por que surgiu esse debate? Né? Então agora a gente analisa um pouco quais foram as propostas apresentadas pelo relatório da CEPAL. Tá certo? Então a CEPAL distingue, primeira coisa que o relatório faz é fazer a distinção entre planejamento, entre a técnica de planejamento que a CEPAL está propondo e o que eles chamam de um planejamento total, de um planejamento totalitário, que seria um planejamento no qual o Estado controla tudo, a exemplo da União Soviética. Tá certo? A CEPAL não propõe um planejamento totalitário. O que ela propõe são técnicas a partir das quais os governos podem determinar metas de crescimento possíveis para uma dada economia, tá certo? Essas técnicas permitem também estabelecer um diagnóstico, identificar as tendências de crescimento da economia nacional e, a partir disso, definir metas de crescimento, metas de investimento, tá? Levando em consideração qual o ritmo de crescimento que se pretende e quais as necessidades que se deve atender com esses investimentos industriais. Tá? Daí que para isso é fundamental determinar o volume dos investimentos necessários para atingir uma determinada meta. Tá? Então a técnica de planejamento permite que se preveja,
tá? Quanto que esses novos investimentos vão impactar na renda, tá? Quanto é preciso aumentar a poupança, né? Ou seja, quanto é possível aumentar a quantidade de recursos disponíveis para investimento e como que esse aumento da poupança vai repercutir no nível de consumo, tá? Essa técnica também vai permitir pensar como será feita a substituição de importações, tá certo? Quais setores que antes são atendidos através de importações e que agora vão ser substituídos por indústrias nacionais, tá certo? E como isso vai repercutir no crescimento da renda, ou seja, se eu parar de importar sapatos e criar fábricas de produção de sapato nacional, qual é a repercussão disso em termos de geração de empregos, em termos de aumento da renda, em termos da massa de consumo, tá certo? E também pensar as repercussões setoriais e globais dos aumentos dos investimentos e do direcionamento, tá certo? Então, as técnicas de planificação propostas pela CEPAL são instrumentos justamente para se operar, tá? Para se programar, para se planejar o ritmo, o volume e os setores, tá? Dos investimentos com vistas ao desenvolvimento econômico e à industrialização, tá certo? Certamente que você dizer que para avançar na industrialização você precisa planejar, isso traz em si um certo diagnóstico sobre a situação econômica desses sistemas, dessas economias, tá? Onde vai ser necessário implementar a planificação, tá certo? Muito bem, quais são os pressupostos implícitos nessa proposta? Primeiro de tudo, tá, é que a CEPAL ela só propõe o planejamento econômico para os países da América Latina porque a CEPAL já estudou os problemas latino-americanos nos seus relatórios anteriores, tá certo? Então a CEPAL ela está estudando os problemas da América Latina aqui desde 49, tá? Ela identificou, né, os problemas da América Latina, tá? E por saber esses problemas que ela está propondo essa solução ligada ao planejamento econômico, tá? Ou seja, a programação, as técnicas de planejamento são um desdobramento dos estudos anteriores, tá? O objetivo último dessa planificação é ampliar o processo de industrialização e a superação da dependência do setor externo, tá? E isso o relatório deixa muito claro, tá? Na definição da técnica de planejamento não há, tá, impedimentos para a entrada da iniciativa privada ou do capital estrangeiro. Mas é preciso que essa iniciativa privada esteja subordinada aos interesses do desenvolvimento econômico, tal como pensados pelo Estado, tá certo? Então a CEPAL, essa técnica coordenaria e indicaria os principais setores que devem receber investimento, tá certo? Então essas eram as principais propostas do relatório da CEPAL. Muito bem, é esse relatório que vai ser criticado pelo Bulhões, pelo Otávio Gouveia de Bulhões, esse representante do pensamento liberal no Brasil. Vocês podem ver, o Bulhões ele é mais velho que o Furtado, né? O Furtado nasceu em 20, então tem uma geração aí de diferença, pode-se dizer. O Bulhões ele é bacharel e doutor em Direito, tá? Ele tem especialização em Economia nos Estados Unidos e ele ocupou diversos cargos ligados a funções econômicas no Brasil, tá? Então ele foi secretário da Fazenda, ele foi um dos representantes do Brasil na Conferência de Bretton Woods, tá? Ele tinha relações pessoais com diversos membros do FMI, tá? Então ele era um cara que tinha uma circulação internacional importante. Ele era professor de economia na FGV, e ele era também ligado à Revista Brasileira de Economia,
justamente a revista na qual o Celso Furtado traduziu e publicou o texto do Prebisch, tá? Ele foi o criador da SUMOC, tá? Essa Superintendência de Moeda do Crédito, o órgão que exercia as funções de Banco Central no Brasil antes da existência de um próprio Banco Central. E na época desse relatório, dessa crítica, CEPAL, ele era diretor desse órgão consultivo que era o Conselho Nacional de Economia. Tá? Lembrando também que foi o próprio Otávio de Gouveia, o Gouveia de Bulhões, tá? Que transmitiu ao Celso Furtado o convite para o Celso Furtado fazer parte da CEPAL, tá certo? A ONU procurou o Bulhões, querendo um economista para fazer parte dessa instituição que estava sendo criada. O Bulhões comentou com o Furtado e o Furtado se entusiasmou e foi para a CEPAL. Tá? Então a gente tem um interlocutor que, embora não tenha uma formação, né, de graduação e de pós-graduação em Direito, em Economia, tem um convívio, tá? E teve especialização, tá? Tem um traquejo, tá? Um conhecimento muito grande de economia, tá? E é ele que vai criticar o relatório da CEPAL. Quais são as críticas, tá, desse relatório da CEPAL que aparece no texto que eu sugeri para que vocês lessem, né? Primeiro, né? Ele vai dizer que a programação da CEPAL pressupõe uma economia estagnada e um setor privado incapaz de promover o desenvolvimento econômico. Né? O que ele está querendo dizer com isso? Olha, a CEPAL está dizendo que é preciso planejar o desenvolvimento econômico, que é preciso aumentar os investimentos, que o setor privado não é capaz de fazer isso e que, portanto, o Estado tem que atuar intervindo e programando a economia. Ora, ele está querendo dizer, a CEPAL está querendo dizer o quê? Que o setor privado não pode gerar o desenvolvimento econômico, que o setor privado não sabe fazer investimento, né? Então esse é um dos ataques que o Bulhões vai fazer. Ele vai inclusive argumentar que a maior parte dos investimentos no Brasil não são feitos pelo Estado, são feitos pelo setor privado. Tá? Então no texto tem até um gráfico que ele apresenta para corroborar essa proposição. Tá? Segundo ataque à CEPAL, o Estado não deveria atuar em setores nos quais a iniciativa privada teria condições de concorrer com o Estado. Tá? O Estado ele só devia atuar naqueles setores que ele chama, né, e aí ele está retomando, né, uma ideia que vocês conhecem, vocês viram isso no manual do Mankiw, né, as economias externas. Né? O Estado deve criar externalidades para o setor privado. Tá? Então o Estado ele só deveria intervir em transporte, energia e infraestrutura, mas ainda assim não de forma exclusiva, mas ele deveria também abrir esses setores para os investimentos, para que a iniciativa privada também entrasse nesses setores. Tá? Terceira crítica do Bulhões. Embora a CEPAL diga que o seu planejamento é meramente indicativo, tá? Para o Bulhões, o planejamento da CEPAL ele é igual ao planejamento dos países soviéticos, é um planejamento totalitário. Tá? Por quê? Segundo ele, a programação da CEPAL pressupõe que haja investimento em todos os setores produtivos, tá? Retirando, portanto, a possibilidade de escolha da iniciativa privada. Tá certo? Então, para o Bulhões, se você quer fazer um plano e você orienta o setor privado de onde investir, você está tirando a liberdade do empresário. Tá? E isso é algo típico de regimes autoritários, totalitários. Tá? Além disso, o planejamento da CEPAL ele é inflacionário. Por quê? Porque, segundo o Bulhões, o relatório da CEPAL não estabelece a origem das receitas, a origem dos recursos que o Estado deveria investir. Tá? E quando você não tem a origem dessas receitas, pressupõe-se que o Estado vá emitir moeda para fazer esses investimentos. E emitir moeda gera inflação. E como a gente viu, os economistas liberais colocam o combate
a inflação como a sua prioridade absoluta. Se tiver que parar o crescimento econômico para não ter inflação, o crescimento econômico vai ser parado, tá certo? E uma terceira questão, tá? Talvez a mais difícil do relatório, talvez a que vocês tenham mais dificuldade ao ler o texto, é justamente dizer que a CEPAL não considera o papel dos preços relativos, tá? Isso quer dizer o quê? Se o Estado intervém num setor, tá? Esse setor tem um aumento de produtividade, logo todos os outros setores vão ser afetados também, tá? E isso gera uma alteração nos preços relativos, tá? Para o Bulhões também, se o Estado se limitar a promover as economias externas, tá? As externalidades, se o Estado só atuar diminuindo os custos do setor privado, isso por si só vai gerar uma melhora nos preços relativos e vai gerar um aumento do consumo e da renda, tá? Então, se o Estado diminuir os custos do setor privado, o setor privado vai diminuir o preço dos seus produtos e, em consequência, tá, a renda e o consumo dos trabalhadores vai aumentar. Ou seja, se a CEPAL considerasse as externalidades e os preços relativos, ela não proporia a intervenção e o planejamento econômico. Tá certo? Essas são as críticas do Bulhões. Quem vai responder essas críticas é o Celso Furtado, tá certo? Então, só para lembrar, o Celso Furtado, mais jovem, tá? 1920, também bacharel em Direito, porém doutor em Economia na França, tá? Foi o que a gente viu na nossa aula sobre o jovem Celso Furtado. Inclusive, vocês têm um trecho da tese de doutorado dele que vocês podem ler, que está indicado para leitura, tá? O Celso Furtado que trabalhou na Fundação Getúlio Vargas, tá certo? E que ingressou na CEPAL. E o Furtado, ele entra na CEPAL no começo de 49, mas já em 51, o Celso Furtado se torna o diretor de uma das principais divisões da CEPAL, tá? Que é a Divisão de Desenvolvimento Econômico, tá certo? E o que é mais importante ainda, o Celso Furtado teve um papel fundamental na elaboração dessas técnicas de planejamento, tá? Então, esse relatório apresentado, tá? Ele é um relatório coletivo no qual a liderança, a participação do Celso Furtado é fundamental. Por isso que o Celso Furtado talvez fosse a pessoa mais qualificada para defender esse texto, e é o que ele fez, tá certo? Então, o texto que eu indiquei para vocês justamente tem a crítica do Bulhões e depois vai ter a resposta do Celso Furtado, tá? O que o Furtado vai responder, vai defender do relatório? Vai responder ao Bulhões sobre o relatório, tá? Então, se o Bulhões fala que a CEPAL tem um diagnóstico errado de que o setor privado é incapaz de promover o desenvolvimento econômico, tá? O Celso Furtado vai dizer que o relatório da CEPAL ali parte dos problemas da realidade da economia latino-americana, tá certo? Uma realidade que ele entende, que a CEPAL entende, segundo a qual há desequilíbrios nos investimentos, tá, que precisam ser corrigidos através da programação, do planejamento. Tá? Sobre o setor privado, sobre o planejamento da CEPAL ter um caráter inflacionário, né, o que o Celso Furtado vai dizer? Ora, todo o desenvolvimento econômico, todo o processo de investimento exige que recursos sejam retirados de um setor para outro, tá? E que o setor público, necessariamente, numa política de desenvolvimento industrial, ele vai direcionar recursos do setor privado, tá? Para atingir os seus objetivos, tá? Mas aí a gente vê a grande diferença. O problema inflacionário,
para o desenvolvimentista e para a CEPAL, ele está subordinado à necessidade do avanço do desenvolvimento industrial. Tá? Então, para o Furtado, é melhor conviver com a inflação tendo crescimento econômico do que você não ter inflação e ter uma economia estagnada. Tá certo? Um outro argumento muito importante para o Furtado é que, mesmo sem a intervenção estatal, o Brasil e muitos países da América Latina vivenciam um processo de inflação, um processo inflacionário. Tá certo? Então, o que a gente tem? Tá? E o que ele está dizendo? Preciso corrigir aqui. É possível a inflação, ela pode existir com o planejamento econômico ou não, tá certo? Ou seja, o planejamento econômico pode ser tão inflacionário quanto o desenvolvimento econômico sem planificação, tá? A inflação e, portanto, a necessidade de planejamento, ele surge porque há um desequilíbrio existente entre os investimentos na economia, tá certo? E quanto à questão dos preços relativos, o Celso Furtado menciona de uma forma muito singela, e eu acho que esse é um dos pontos no qual a resposta do Celso Furtado é mais fraca. Ele diz simplesmente que a CEPAL não trabalhou com os preços relativos porque ela fez as suas projeções em termos reais, tá certo? Essa resposta do Celso Furtado, né, vai ter uma réplica, tá? Coloquei tréplica aqui, mas o mais correto é uma réplica, na qual o Bulhões continua mantendo as suas críticas, tá certo? Ele vai criticar, ele vai reforçar que é preciso considerar o papel da iniciativa privada no desenvolvimento econômico brasileiro, não se deve deixar os investimentos a cargo do Estado, tá? E que o plano cepalino retira as decisões de investimento da iniciativa privada, certo? O debate, né, ele se encerra mais ou menos por aí, o Furtado não escreve mais nada depois disso, tá? Mas a gente precisa se perguntar, né, qual que é o significado desse debate, tá certo? Primeiro ponto que a gente pode se perguntar é se a gente deve tratar esse debate como um debate teórico, tá certo? E aí, a minha opinião, que não é consenso, é que não, tá certo? As críticas do Bulhões, elas não são críticas teóricas, tá certo? Então, o que o Bulhões critica? Que a CEPAL errou no seu diagnóstico, tá? A CEPAL subestimou o papel da iniciativa privada. Ele critica a definição de planejamento, tá? No sentido de que estimar e projetar o nível de renda e de consumo, a gente pode dizer, não é errado teoricamente, mas é ideologicamente condenável, tá? E é isso que ele vai assimilar o planejamento ao totalitarismo, tá? E a grande questão, na verdade, é o papel do Estado, tá? Para o Bulhões, o Estado não deve intervir na economia diretamente, mas ele só deve promover, proporcionar essas externalidades, essas economias de escala, tá certo? Para o setor privado aumentar a sua produtividade. Tá? A única questão que talvez seja de fato mais teórica é a questão dos preços relativos, tá? Que aparece relacionado com as economias externas e que serve para uma das críticas justamente à intervenção do Estado. As respostas do Celso Furtado, elas também não são teóricas, tá certo? Vejam só, isso é muito importante, tá? Eu não estou dizendo que os dois economistas não entendessem de teoria. Eles entendem e muito, tá? Mas nesse debate,
mais que posições teóricas, tá certo? O debate tem um caráter muito mais político, muito mais voltado ao papel do Estado, muito mais ligado à política econômica, certo? Então, as respostas do Celso Furtado, a programação da CEPAL é baseada na realidade dos países latino-americanos, portanto, não há um erro e não se subestima o papel da iniciativa privada. Os desequilíbrios econômicos, eles são, em grande parte ou em parte, causados pela própria liberdade da iniciativa privada, ou seja, a iniciativa privada por si só não garante a melhor alocação dos recursos, daí a necessidade de planejamento, tá? A inflação pode ser um resultado do planejamento econômico, mas a inflação existente da América Latina já é resultado de um crescimento sem planejamento econômico, ou seja, a iniciativa privada não consegue alocar os investimentos sem que hajam desequilíbrios que se manifestem no sistema de preços. Tá? E aí a resposta dele sobre a questão dos preços relativos, que é uma resposta, digamos, um pouco evasiva, tá certo? O que mais que a gente pode tirar sobre esse debate? Por que esse debate é importante para a gente discutir, para a gente entender a trajetória do Furtado, tá? O debate ele explicita, tá? Ele torna visível, tá? As divergências entre as correntes econômicas sobre a condução da política econômica. Então, o debate demonstra que não havia consenso, mesmo entre os economistas no governo, tá certo? Lembrando que o Bulhões fazia parte do governo, ele era do Conselho Nacional de Economia, um órgão consultivo da Presidência da República, tá? Sobre os rumos a ser seguidos, sobre os rumos da política econômica, tá? Porém, as intervenções, tá, do Celso Furtado e do Prebisch, que também publica artigos defendendo o relatório, eles demonstram, né, primeiro, a importância da CEPAL enquanto uma instituição produtora de conhecimento econômico, né? Então, é inegável que o debate, que a CEPAL se tornou uma interlocutora privilegiada que dá os termos, digamos assim, ou que coloca a necessidade de se discutir o desenvolvimento econômico, de se desenvolver a industrialização, de se discutir a industrialização, de se discutir o papel do Estado na economia. Tá? O debate explicita também o papel que o Celso Furtado está assumindo enquanto um economista. Tá? Ele é um economista de 32 anos, tá? Que está discutindo com um economista consagrado, tá certo? O Bulhões aí ele já tem o quê? Quase 50 anos, tá certo? É uma figura que ocupa, que está presente nos debates econômicos desde a década de 30. Tem mais de 20 anos de debate econômico, de participação do Estado, de participação no Estado, tá certo? Então, o Celso Furtado ele se alça como um interlocutor altamente qualificado nos debates sobre economia no período. Tá certo? E aí, né, isso faz a gente lembrar de uma fala no documentário que nós vimos. Tá? Não sei se vocês se lembram, não lembro se é a Maria da Conceição Tavares ou se é o Francisco de Oliveira, mas de qualquer forma isso está também no livro do Bielchowski, que eu mencionei aqui, o autor que eu citei para vocês. O livro dele se chama Pensamento Econômico do Brasil, o ciclo ideológico do desenvolvimentismo. Esses autores vão dizer, na década de 50, no Brasil só se discutiu o desenvolvimento econômico nos termos colocados pelo Furtado, tá? Então, o Celso Furtado, nos anos 50, e aí, claro, a CEPAL é uma instância fundamental para isso, tá? É o Celso Furtado, é a CEPAL, é essa corrente do desenvolvimentismo nacionalista do setor público que vai impor as pautas do debate de política econômica, tá certo? Isso quer dizer o quê?
Os liberais, eles podem criticar a intervenção do Estado. Os liberais, eles podem criticar a industrialização. Eles podem criticar o planejamento. Mas eles estão criticando os termos colocados no debate pelos desenvolvimentistas. Tá certo? E aí, né, só para a gente finalizar aqui com uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês, o que a gente chama de desenvolvimentismo e que vai estar presente nessas discussões nos anos 50, tá? É justamente esse projeto de superação do subdesenvolvimento através da industrialização integral. O que é industrialização integral? É você industrializar o setor de bens de consumo, é você industrializar o setor de bens de consumo duráveis e é você industrializar o setor de bens de produção, tá certo? Então, se quer uma industrialização integral por meio do planejamento e apoio decidido do Estado, tá? Isso unifica as três correntes desenvolvimentistas, tá certo? Com os matizes que nós vimos há pouco, tá certo? E aí, só para finalizar mesmo, né, compreender o pensamento econômico no Brasil, tá, implica observar como que o pensamento econômico se manifesta nessas disputas, tá, nessas disputas por projetos de desenvolvimento e sobre a política econômica. Tá? Uma característica muito importante nesse período é que os argumentos teóricos eles aparecem subordinados às intenções e às orientações do Estado, às intenções de orientação do Estado e da economia, tá certo? Ou seja, as teorias econômicas elas são mobilizadas para justificar projetos de política econômica e o baixo grau de discussão teórica no Brasil não é uma falha intelectual, tá certo? Não é porque os economistas brasileiros não são tão bem formados do que os economistas dos outros países, tá certo? Mas é que o debate teórico ele está misturado junto desse debate sobre política econômica, tá certo? Então é isso, gente. Obrigado.